Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos na lição do vídeo extra, a lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre santidade ao Senhor. Nessa oportunidade, nós agradecemos a todos os amados irmãos que estão contribuindo para o enriquecimento da nossa sala de aula. As ofertas têm chegado e isso tem sido uma bênção. Nós temos ajuntado e já compramos aqui um pedestal com um suporte de Bíblia que já está aqui na minha frente, onde eu posso colocar minha Bíblia aberta e a gente pode folhear. É um pedestal que tem regulagem para subir, para descer e um suporte para colocar uma Bíblia. E também temos suporte para colocar pincéis e apagador. É uma bênção. Muito obrigado a vocês. Amados irmãos, o nosso vídeo extra que fala sobre a santidade ao Senhor, fazendo uma continuação e depois vamos entrar no livro de Levítico capítulo 2, que é a continuação dos nossos estudos bíblicos. Vejamos, nós falamos sobre a chamada de Abraão. Nunca diga que a chamada de Abraão foi de Arã, porque da sua Bíblia talvez você vai ler a epígrafe, Deus chamou Abraão, aí lá no texto está escrito Arã. Porém, nós podemos dizer biblicamente que Deus chamou de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, versículo Gênesis 11:31, Atos 7:2. Não foi em Padã Arã. Padã Arã foi aonde ele já chegou com o pai, com Ló e a sua família. Amados irmãos, Gênesis 13 e 14 fala que Ló se apartou de Abraão. E nós aprendemos sobre a santificação, que é um seguro de vida, tem uma via de mão dupla. A santificação foi Cristo que fez por nós, e quando ela volta trazendo para nós santidade. Então, Cristo, quando fez o sacrifício, apresentou ao Pai a oferta, que é a nossa santificação. Com isso, trouxe para nós santidade. É uma via dupla, de mão dupla. Nós observamos que a santidade é o comportamento, o bom comportamento. Portanto, quem não tem santificação, mas tem a aparência de santidade, sem a santificação, na qual ninguém poderá ver o Senhor. Então não adianta ter a santidade, o bom comportamento, sem a santificação. Entendeu o mistério? Por quê? Porque senão é um fariseu, é um religioso, que tem bom comportamento, aparenta ser santo, mas não tem a santificação. Ou seja, eles não têm fé em Cristo, eles não estão debaixo da crença no verdadeiro sacrifício, que é Cristo Jesus. Com isso, nós olhamos, meus amados irmãos, que a santificação, rapidinho aqui, nessas palavras que vale lembrar que você tem que ensinar direito ao povo de Deus. Muitas pessoas vão confundir, geralmente há uma confusão de significados. Mas vejamos, por exemplo, quando a gente fala, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Como é que nós vamos falar se o nome de Deus não está sujo? Se o nome de Deus é limpo? Então, quando a oração, modelo diz, santificado seja o teu nome, isto é, nós devemos apresentar uma oferta no altar a Deus em honra ao seu nome. Olha aí como é fácil. A santificação é uma oferta no altar em honra ao nome de Deus. Isto é santidade, santificação ao nome de Deus. Outra coisa importante, a Bíblia fala, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, isto é, sem o sangue, sem derramamento de sangue, sem a oferta, sem o corpo e o sangue de Cristo, sem a apresentação de Cristo no céu, apresentando o nosso pagamento, a nossa oferta, que é a santificação, que é o próprio Cristo morrendo por nós, pagando o nosso preço. Então, sem esta santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Normalmente a gente pensa que é a nossa santidade. Com isso,
A santidade é o nosso bom comportamento através da oração e da fé. E isto, nesse bom comportamento, diante de Deus é obras e não justifica. Portanto, sem a qual é a santificação a qual Cristo fez. Ou seja, seguir a paz com todos e sem a oferta que o próprio Cristo se ofereceu por nós a Deus em nosso lugar, ninguém jamais verá a Deus. Veja como é fácil. Então, meus irmãos, a Bíblia fala também sobre os membros que são santificados em Cristo. Aí quando um dos membros sai para ser pastor, aí nós temos a palavra consagração. Ou seja, um membro foi consagrado. Ou seja, separado para estar no templo. Ou seja, exclusivamente para, na palavra, para ensinamento, para estar 100% ensinando os membros na igreja. Então, vejamos, se nós fôssemos atuar hoje como acontecia no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico, o livro de Levítico, a gente tinha que trazer todo o culto aproximadamente R$1.000, porque era 50 ciclos de prata para um homem que tivesse de 25 anos a 50 anos. Então, meus irmãos, vejamos mais alguma coisa para nós entrarmos no nosso estudo de Levítico capítulo 2. Viu? Ó, Deus é Deus santo. Deus é um Deus santo. E diz a Bíblia, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, é santo. Então nós temos Deus santo. Nós temos Deus pedindo nós aqui, ó, para ser santo. Só que nós temos as regiões celestes. Nós temos os espíritos da maldade. Nós temos a profanação deste mundo, o sistema mundano. Tudo isso está no menos, negativo. E dentro da matemática, se eu tenho mais com mais, certo? Mais com mais vai dar mais. Se eu tenho mais com menos, vai dar menos. Então eu não posso tocar no profano, mesmo eu sendo santo. Porque eu estou ligado ao mais com mais dá mais. Mas se eu desligar a Deus e tocar na maldade, tocar no profano, no sistema mundano, eu estou sendo profanado também. Eu estou sendo no negativo, menos. Com isso, meus amados irmãos, a matemática também funciona para o lado espiritual. Ou seja, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, se suje mais ainda, ou seja, menos com menos. Sempre, quando a gente é mais, vai procurar o mais para ficar mais santo ainda. Amados irmãos, vejamos agora Levítico capítulo 2, versículo 1. Vocês leem aí, certo? A gente vai ensinar. Ó, Levítico capítulo 2, versículo 1. Vai falar sobre a oferta de manjar. Vai falar sobre a oferta vegetal, oferta de trigo, certo? E vai falar sobre uma massa que deve estar pronta. Em algumas traduções fala sobre o pão. Fala sobre o azeite, fala sobre o incenso. O azeite é a unção e o incenso é o louvor. Aí diz que é um punhado, um pedaço de bolo, em outras traduções. Aqui você tem que pegar as traduções e ver. Então, é misturado essa massa com incenso e também com azeite, não com fermento. Então, é chamado de bolo essa massa crua, é entregue ao sacerdote e o sacerdote pega um punhado e queima no altar. Vamos para cá? Ó, eu tenho aqui uma massa. Eu tenho a oferta vegetal e eu tenho a oferta de cereal. A oferta vegetal, oferta de cereal e também a oferta de manjares. Todas essas aqui é uma só. A de cereal e vegetal é uma só. Essas duas com manjares é uma só. A diferença é que essa aqui é do produto do trigo direto. E os manjares já é o trigo trabalhado, feito massa.
feito pão. Depende da tradução. Então, com isso, essa massa aqui, o sacerdote vai pegar o quê? Um pedaço dessa massa. As mãos do sacerdote chegam aqui, tira um pedaço dessa massa. Olha aqui o pedaço da massa. Leva para o altar e queima aqui no altar de sacrifício. Então, a Bíblia fala, pode ler, que essa oferta queimada aqui, esse pedaço aqui, ó, vai ser chamado de santíssimo. E esse resto aqui da massa, amados, também será santo, porque um pedaço foi apresentado. Com isso, esse resto aqui, ó, todinho aqui, também será santo. Olha como é parecido. A santificação, isto é, esse pedaço aqui, ou punhado que foi tirado da mão, com a mão do sacerdote, é um tipo de Cristo no Calvário. Por quê? Porque Cristo, quando morreu, santificou-se a si mesmo em favor de nós. Olha a massa aqui. Essa massa aqui somos nós. Então veja, meus irmãos, a massa somos nós. E o pedacinho da massa, o punhado da massa colocado no altar e queimado, representa Cristo. Tudo isso, meus irmãos, nós vemos no livro de Levítico, no capítulo 2 e no versículo 1. E essa massa aqui era preparada, misturada com azeite, símbolo da unção do Espírito Santo, e também misturada com incenso, que é o nosso louvor. E era apresentado no altar um pedaço, e toda a massa, o resto da massa, era santificado. Nós vamos ver os textos, tá bom? Vejamos os textos bíblicos. Romanos capítulo 11, versículo 16. Então, nós vemos que uma parte dessa massa, ela se tornava em primícia. Como assim? Para ser primícia, tinha que unir a massa com fermento, certo? Para ser primícia, nós tínhamos que unir a massa com fermento e também nós tínhamos que unir essa massa com mel. Então se usava o fermento e também se usava o mel. Por quê? Porque eu tenho outro exemplo dessa massa já misturada com fermento e misturada com mel. Dessa forma, já não era mais a primeira massa. Nós temos um tipo de uma segunda massa, que é o tipo do segundo pão. Nós temos o pão aqui antes da cruz, representando a morte. Então esse pão representa a morte. Esse aqui vai representar o quê? O que é que o fermento faz? Não alarga, não aumenta. Então vai aumentar o quê? O corpo. Isto fala depois da morte de Jesus. Isto fala na ressurreição. Isto fala de Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. Então, meus irmãos, o mel fala da doçura. Porque na ressurreição, fala que tem sabor de mel. Então, fala-se da doçura da ressurreição. O mel fala dos dons do Espírito Santo. Tudo isso nós vemos no livro de Levítico, no capítulo 2. Então, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma recapitulação, certo? Desta aula agora. Dessa parte aqui, ó. Veja a recapitulação. Ó, eu tenho a massa e o punhado, certo? O punhado é aquela parte que a mão puxa da massa. É apresentado aqui no altar. E depois ela é queimada. Esse pedaço de massa aqui, certo? Nesse altar. Veja, isso aqui torna-se um memorial. Um memorial. Por quê? Porque isso aqui vai representar Cristo. O resto da massa, nós. Por isso que Cristo é a cabeça e nós o corpo. Então, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 11, conforme a gente falou o texto, se é santificado o bocado ou o punhado,
o resto da massa também é santificada. Olha aí, que coisa, né? Esse bocado aqui, ó, esse punhado aqui é Cristo. Por quê? Porque ele foi oferecido no altar e foi queimado, representando a sua morte na cruz. Com isso, na ceia do Senhor, nós cumprimos em Cristo Levítico. Por quê? Porque está escrito: fazei tudo isso em memória de mim. Então era um memorial, irmãos. Somente Cristo foi a realidade da sombra da qual Levítico era naquele tempo. Então, quando Cristo cumpre, faz com que a gente cumpra também no ato da Santa Ceia. Este é meu pão, este é meu corpo, este vinho é meu sangue. Com isso, meus amados irmãos, conforme você lê na Bíblia, a oferta de manjar é exatamente a oferta preparada. Já feito massa, já feito pão. A oferta vegetal já era o trigo em si. E o trigo trabalhado em massa, em pão, era chamado de manjar. Então, vejamos também 1 Coríntios 15, 20. Jesus é as primícias dos que dormem. Então, toda vez que eu participo da ceia do Senhor, eu estou pegando um pedacinho dessa massa. Então, essa massa aqui, de acordo com Levítico 2, versículo 3 a 6, está escrito que foi feito em pedaços e foi partido. Partirás. Olha aí. Não é isso que acontece no ato da Santa Ceia? O pão é partido e repartido. Muitas pessoas, sem conhecer esta verdade de partir o pão, estão cortando o pão, que é diferente. Porque o cortar é a pessoa usar a faca. Ó, o cortar é usar a faca. Não se pode cortar o pão. Tem que partir o pão. E na hora da ceia, quando nós participamos, antigamente, Jesus, no seu tempo, ele participava só com seus discípulos. E ainda mais, no cenáculo. Quem sabe sobre o cenáculo, sabe que era de portas fechadas. Até em 1950, 1960, as Assembleias de Deus participavam da ceia com as suas portas fechadas. Só os membros participavam. Isto é verdadeiro, irmãos. Hoje deveria continuar assim. O dia específico da ceia deveria ser só para os membros. Jesus participava só com seus discípulos. Então, evitava-se constrangimento. Amados irmãos, vejamos que, com respeito também ao que nós estamos falando, que é a ceia do Senhor, por exemplo, quando se diz comunhão, a palavra comunhão significa comer, participar do pão. Então todos eram reunidos para comer do pão. Por isso que eles tinham esta comunhão. Então, meus irmãos, esta palavra, que quando nós entendemos o que é primícias, você sabe que para ser primícia, porque é o seguinte, ó, essa oferta aqui, certo, poderia ser transformada em primícia. Como assim? Se fosse unida ao mel e se fosse unida exatamente o que? O fermento. Então, eu poderia pegar exatamente a primícia e transformar. Então, meus amados, eu poderia pegar essa oferta aqui, voltando novamente, de manjar, certo? Para ela ser primícia, ela tinha que adicionar, associar ao mel e ao fermento. Por quê? Porque Jesus é as primícias dos que dormem. Então essa primícia aqui fala da ressurreição. Então o mel, já expliquei, e o fermento, também já expliquei. Crescimento e doçura, tá certo? Porque na ressurreição nós vamos ter o sabor de mel. Então, que Deus venha te abençoar, te guardar. Esse conhecimento
de Levítico, capítulo 2, é profundíssimo, e isso aqui vai servir com certeza para a sua aula aí de domingo. Que Deus venha nos abençoar e nos guardar. Continue conosco, nos ajudando, em nome de Jesus. Amém.